Olá, olá, para quem nos acompanha, hoje a gente vai entrevistar o Duda Calvin, da Tequila Baby, cara. Então tá, vou chamar ele, beleza? Beleza, então. Mas Olá! E aí? Tudo bom? Como é que vocês estão? Salve, Fala, Duda! Duda. Tudo na boa. Pô, cara, primeiro, prazer falar contigo aí, cara. Obrigado por falar com nós aí, de ter te enchido o teu saco aí. Mas valeu mesmo, cara. Obrigadão. O áudio tá saindo bacana para vocês, hein? Tá bom, Tá tá tudo ótimo. legal, cara. Tudo legal. Vamos nessa. Ô, Duda, vou te apresentar o pessoal aqui primeiro, então. O Rafael. E aí? Tudo bom? Tudo bom? E o Nando, que tu já conhece, eu acho. E aí, Sim. Duda? Beleza? Ô, Duda, bom, vamos falar um pouquinho, então, como é que tá as coisas aí, como é que tá te virando nessa quarentena, como é que tu tá vendo tudo isso aí, cara? Pois então, acho que eu tenho que falar um pouco como músico e um pouco como professor, né? Sim, Como músico, é um momento bem delicado para a música no mundo todo, né, gente? E sim. todos os estilos musicais. Não tá fácil para ninguém. Eu acredito que por nós fazermos punk rock, a gente consegue ir um pouco fora dessa ideia de mainstream, de estar em grandes televisões, em grandes rádios, e tu conseguir, por exemplo, que nem a gente está fazendo agora, atingir um número muito grande de pessoas, certo? Que para o punk rock sempre foi muito comum isso. Para vocês terem uma ideia, a gente fez 2 lives nesse período de quarentena. A primeira deu 280 mil visualizações, e a segunda, que foi no Dia Mundial do Rock, 350 mil visualizações. A gente vai para uma agora, em agosto, final de agosto, que vai dar 400 mil visualizações. Mas o que a gente faz de diferencial? A gente convida empresas para participar, e essas empresas colocam seus nomes na live, e em troca disso, eles doam alimentos que depois vão ser doados ou para a PAI, ou para os hospitais, ou para o Projeto Cozinheiros do Bem, que tem aqui em Porto Alegre, né? Por quê? Porque a gente sabe que, nesse momento, as empresas tendo essa visibilidade, para elas é muito legal doar alimentos, que eles vão fazer um merchandising para eles, né? Mas, principalmente, para essas instituições, que são as APAES, são os hospitais de caridade, asilos e o lar de pessoas sem teto, moradores de rua de Porto Alegre, enfim, de outros lugares do estado, neste período que a gente está vivendo, eles estão muito desamparados. É muito complicado. Bom, mas isso como músico. Como músico e já como professor quase, né? Mas agora vamos mais como professor. Como professor, a gente está vivendo um período na história da humanidade único. A gente teve isso, a gente teve a gripe aviária, a gente teve a gripe suína, a gente teve a gripe espanhola, que dizimou mais pessoas do que a Primeira Guerra Mundial, certo? Só que era numa época que não tinha tanta informação. O que acontece? Tu vai dizer assim, Duda, tu ficou apavorado com o Covid? Não, não fiquei apavorado com o Covid. Porque eu já tinha lido na história peste negra, peste bubônica, enfim, tudo o que aconteceu e que dizimou milhares de pessoas. Peste negra na Europa, a cada 3 pessoas, um morria. Vocês são 3, um de vocês estaria morto na época da peste negra. Então, um morreria. Cada 3 morreu um. Muita gente. Muito mais do que o Covid. Só que o Covid nos dá medo porque a informação chega na nossa porta. Chega aqui na internet, chega no jornal, chega na televisão, chega no rádio, chega nos amigos falando. Não é uma gripe assustadora para a humanidade, mas é assustadora para o meio midiático. A gente nunca teve uma cobertura tão forte de um evento como esse. E, cara, vamos lá, quando tu escuta assim, morreu um cara em Cidreira, morreu um cara em Torres, tu fica, morreu, mas tá, não. Quando morre uma pessoa do lado,
tu começa a apavorar. Sim. Né? E agora está acontecendo isso com o Covid. As pessoas estão morrendo próximas. E isso amedronta todo mundo, né? Mas tipo, acho que dá para dar uma ideia do que acontece. Não é que é amedrontador para nós, seres humanos, mas é a primeira vez que tem uma grande cobertura. Então, a primeira vez sempre é mais chocante. Sim. Rafa. Ô, Duda, continua colecionando camisetas de futebol ainda? Cara, continuo colecionando, já tive mais de 800 camisetas, né? Hoje a minha coleção é um pouco menor, mas ela é pontuada por momentos importantes no esporte, a camiseta daquele momento. Por exemplo, eu tenho a camiseta do Brasil 2, União Soviética 1, de 1982, né? Nossa. Copa do Mundo. Camiseta da União Soviética, CCCEP. Eu tenho a camiseta do Brasil e Suécia, de Copa do Mundo, da Suécia. Eu tenho camiseta do campeonato da Libertadores da América, do Fernandão, né? Então, tenho do Grêmio do Renato Portaluppi, em 1982. Mas são pontuais, assim. Antes eu tinha uma coleção gigantesca de camisetas de times difíceis de conseguir, mas o Duda tem uma camiseta do Restinga Red Schools. Tem uma camiseta do Restinga Red Schools. Tem duas. Ô, Duda, tu tem essa aqui, cara? Do Farroupilha? Do Fantasma? É o time que eu torço em Pelotas. É o time que eu torço em Pelotas, é o Fantasma. Aí, tô saindo da live aqui, pessoal. Na verdade, o nome do time é Regimento, né? Regimento. Regimento. É, porque é um time militar, né? É, que assim, quando teve o centenário da Revolução Farroupilha, eles foram campeões gaúchos, mas aí teve uma ordem do governo que não podia ter agremiações ligadas a estruturas ou políticas militares, né? E o regimento teve que criar um outro nome, e aí se chamou Farroupilha, né? A gente teve um campeão gaúcho também, que foi o americano, e muita gente liga o americano, e faz sentido, ao Colégio Americano de Porto Alegre, né? É porque ele treinava ali onde é mais ou menos o Colégio Americano de Porto Alegre. E casualmente o colégio vai fechar esse ano. Esse ano que vem, tá para fechar o colégio. Então aí a camiseta azul marinho com o A do americano, que foi campeão gaúcho bem no início do campeonato, bem no início da época que jogava o Metropolitano jogava com o campeão da região sul e saiu campeão gaúcho, né? Sim. Então, o americano vai fechar. E já não tem departamento de futebol, nem a futebol amador há muito tempo. Mas é uma história do Rio Grande do Sul que vai acabando, né? Como a gente teve ali, quando venderam o campo do Renner, né? Do Papão de 54, que hoje é um estacionamento ali na Farrapos, foi o último campeão gaúcho do interior antes da hegemonia da dupla Grenal. E dali saiu o Enio Andrade, outros grandes jogadores e treinadores, né, cara? Então a gente vai apagando um pouco essa história, e eu acho que falta uma coisa muito interessante, agora falando como professor, falta um museu do esporte na Federação Gaúcha do Futebol, com camisetas, com fotos, para a gente entender essa história de Campeonato Gaúcho, porque, galera, Campeonato Gaúcho numa época que fazia os jogos de barco, é muito punk o negócio, né? Tu ia a Pelotas, a Rio Grande, ou a Bagé, né, por barco, e depois pegar um transporte, ou ir de avião, então era muito complicado. Sim. E o pessoal foi pioneiro nesse tipo de coisa. O Estado, a gente acha o Rio Grande do Sul um Estado pequeno, mas é um Estado muito grande para se fazer isso no início dos anos 1900, para tu fazer de transporte fluvial ou terrestre, era muito difícil. Então os caras foram raçudos, cara. Foi uma coisa bem complicada. Tem histórias de gente que antigamente viajava de trem, né, e demorava 2 a 3 dias para chegar na capital. Então é bem compreensivo. Isso aí, bem difícil. Vamos falar um pouco de música, de rock and roll. Ô, Duda, como foi o início da Tequila, cara? Como é que vocês fizeram? Como é que juntou a Tequila? Como é que tu fez? Juntou uns amigos para tocar? Paixão por Ramones, e como ela tá aí até hoje? Então, cara, eu tocava com os amigos, e eu era
eu era bolsista na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, lá no Colégio de Aplicação, que é um colégio de ensino médio, né, eu era bolsista do ensino médio, e eu encontrava o James lá na Secretaria de Educação, que eu ia pegar livro didático na época. E ele estava com a camiseta do Ramones, eu gostava de Ramones, a gente começou a conversar, e um dia no Oswaldo Aranha era um lugar aqui em Porto Alegre que as bandas se juntavam e tal. Num domingo, a gente conversando sobre Ramones, ele de costas para mim, eu falei, tu é o cara da SEG, vamos fazer um som juntos, vamos. E a gente começou a ensaiar, a convite dele, de um amigo meu, começamos a ensaiar, e esse ensaio, a gente começou a tocar Ramones, apareceram outras pessoas, começamos a formar uma ideia de banda, mas, vamos lá, eu era um professor, ele trabalhava na SEC, a gente não tinha uma ideia de fazer com que a música fosse uma nossa profissão, né? Ou que a música fosse algo que queria pontuar nossas vidas. A gente ia estar falando sobre isso hoje, 25 anos depois, eu nunca pensei isso. Foi acidental, foi divertido, é divertido. Eu acho que essa é a principal essência quando a gente vai fazer alguma coisa. Por exemplo, vocês gostam muito de futebol. Então, falar de futebol para vocês é uma coisa tranquila, correto? Sim. Falam de futebol sem problema algum. É prazeroso, né? Quando é uma coisa prazerosa, tu faz aquilo, tu pode fazer 24 horas por dia aquilo, que aquilo não se torna cansativo, né? E quando é prazeroso, aí tem uma coisa muito legal. Quando é prazeroso, por mais que tu tenha influência, claro, a minha influência foi Ramones, mas chega uma hora que tu começa a ser influência de outras coisas sem ser exatamente uma foto da tua influência, entendeu? Por exemplo, tem algum comentarista de futebol, sei lá, o PVC, certo? Ou Sim. PVC é legal, né? Mas deixa eu ver um mais antigo, Armando Nogueira. Pô, era bacana pra caramba os comentários do Armando Nogueira. Eu posso ser um comentarista de futebol, sou muito influenciado por Armando Nogueira. Mas chega uma hora que eu acabo pegando aquela minha influência, transformando e criando uma identidade nova. Quando tu faz isso, aquilo se tornou tão prazeroso para ti que tu começa a se tornar influência para outras pessoas. As pessoas não vão ver mais o Ramones em ti, vão ver a Tequila Baby. As pessoas não vão ver mais o Armando Nogueira em ti, ou o PVC, vão ver o fulano de tal, que é o novo comentarista. Eu acho que isso acontece com todo mundo que faz algo por diversão, porque gosta muito, e aquilo acaba se tornando uma realidade e se bobear uma profissão da pessoa no futuro. Legal. Ô, Duda, eu já vou aproveitar o gancho, então, sobre o rock gaúcho, o rock and roll, para saber como é que tu tá vendo hoje o cenário do rock, e se nos anos 80 e 90 era mais fácil de tu fazer um grupo de rock e tentar uma carreira do que hoje em dia. Galera, era mais fácil montar uma banda, eu concordo com vocês. Mas era mais difícil uma banda se tornar profissional. Por quê? Aí eu tenho uma palestra que eu explico para as pessoas, mas é bem simples. Imagina um quadrado, correto? Quadrado. Que nesse quadrado que nós estamos, que cada um está no quadradinho. Numa ponta do quadrado é a banda. Outra ponta do quadrado é a gravadora. Outra ponta do quadrado é a rádio. Outra ponta do quadrado é o público, correto? Para isso fechar um circuito, tinha que ser assim, a banda lançar uma música pela gravadora, que é para a rádio, que é para o público. Então fazia esse caminho o tempo inteiro, quadradinho o tempo inteiro, correto? Sim. Pois muito bem, aí nós 4 aqui nos juntamos, vamos montar uma banda, vamos. A gente tem a banda, mas a gravadora não quis gravar o nosso som, eu não conseguia fechar o circuito do quadrado, entendeu? Então teve muita banda bacana nos anos 80, e acreditem no que eu tô falando, teve muita banda bacana que sequer a gente conheceu, porque a gravadora não aceitou ou a rádio não aceitou, sacaram? Uhum, sim. Se eu dissesse para vocês assim, não é essa palavra, tá, guris? Não é essa palavra, mas ajuda a entender. Existe uma ditadura da mídia, não sei se vocês entendem o que eu quero dizer. A gente montou uma banda do caralho, nós 4, mas uma rádio não quis tocar, uma gravadora não quis gravar, a gente não conseguiu ter nossa vez. E aconteceu muito isso no Brasil e no mundo inteiro, que era a política das gravadoras. O que aconteceu? Na hora que eles inventam uma coisa chamada
compactador de áudio, né? E a DSI, tu consegue fazer com que a banda grave, a música vá para a rádio e vá para o público. O quadrado se transformou num triângulo, ó. Banda, rádio, público. Banda, rádio, público, certo? Sim. Esse triângulo apareceu no final dos anos 90 com compactador e descompactador de áudio, que a gente conseguiu mandar música de um lado para o outro via internet. Mas acontece o seguinte, chegou uma hora que o pessoal falou assim, pra que rádio? Pra quê? Eu vou mandar minha música direto para vocês. Aí se cria as redes sociais, Orkut, Facebook, Instagram. E a próxima que vier, que tu manda a música direto para as pessoas, tá ali, bota a música, a pessoa baixa, e pelo Deezer, pelo Spotify, enfim, qualquer arquivo, até arquivos gratuitos. E tu não precisa mais das rádios. O que a gente está vivendo agora? A gente sempre sonhou com uma democracia musical, não sonhamos? Ela existe, só que existe um problema agora. Como é que eu vou fazer que a minha música chegue para 3 pessoas, vocês 3, que estão em pontos diferentes do estado, da cidade, do país, ao mesmo tempo? É muito difícil. Conseguir fazer com que a música chegue ao mais variado tipo de pessoas no menor espaço de tempo. E isso vai ser a grande revolução musical. A gente não sabe ainda como é que vai ser, mas vai rolar. Mas o cenário do rock, principalmente do rock gaúcho, que sempre foi muito forte, tá meio devagar, né, cara? Tu não acha? Ou é impressão porque, tipo, não aparece muito na mídia, cara? Eu acho que não aparece muito na mídia, mas, tipo assim, tem um monte de banda legal, banda nova, né? Tem a Rebel Machine de Porto Alegre, a Dorian, tem os Horácios, tem uma galera nova tocando aí, bastante gente nova tocando, mas como eu te falei, é tão novo isso que não chega no ouvido de todo mundo. Sim. Né? Por quê? Porque não está na grande mídia. Mas vamos lá, a própria grande mídia. Tu quer ver uma coisa? Nós 4 aqui. Vou fazer uma pergunta básica. Quem é que mexeu em jornal de papel hoje? Levanta a mão aí. Jornal de papel. Não jornal online. Ninguém, né? Quem é que ouviu o rádio hoje? Eu não. 50%. Quem é que viu TV aberta? Presta atenção antes de levantar a mão. TV aberta, não estou falando TV a cabo. Quem é que viu? Não. Vamos fazer a pergunta de novo? Adianta botar na grande mídia? Sério? Pois é. Sério, qual é que é? Faz sentido. Claro. Faz sentido. Vocês ouviam na televisão Tequila Baby, punk rock até os ossos. Tequila Baby, a ameaça continua. Se eu botar isso na televisão hoje, a menina. Só na propaganda. Tinha propaganda na época. Na RBS TV rolava. Eu me lembro. Tinha da RBS. Mas o que eu quero dizer com isso? A meninada hoje não vai ouvir isso, porque eles não assistem mais a mídia convencional. Isso é verdade. Eles estão na mídia alternativa, eles estão aqui. Só que a gente pensa assim, como é que a gente vai fazer com que isso que a gente está fazendo agora chegue no ouvido e nos olhos de todas essas pessoas? É muito difícil. E isso vai ser o grande pulo do gato nos próximos anos. Fazer com que os streaming, fazer com que as lives, fazer com que os podcasts cheguem nos ouvidos das pessoas no menor espaço de tempo possível, né? E isso vai ser bem complicado, digo para vocês já de antemão, porque as pessoas estão quebrando a cabeça para fazer com que essa juventude que é sedenta por música, e eu vou dizer uma coisa para vocês, a gente é até um pouco preconceituoso com isso, dizer que eles só escutam funk ou sertanejo, não, eles escutam de tudo, o problema é que tem que chegar nos ouvidos deles, esse é o grande desafio. Porque eles estão aptos a escutar uma música bacana. Eles vão curtir, só que tem que chegar nos ouvidos deles. Eles não vão buscar. Vocês foram buscar. Vocês 3 foram buscar música. Vocês iam atrás das músicas que vocês curtiam. Mas essa meninada não. As músicas chegam nos celulares deles. Então eles não precisam buscar. Agora, os antigos artistas e os novos artistas têm que arranjar meios de chegar no ouvido dessas pessoas. Sim, até porque eu e o Rafael, a gente estudou no mesmo colégio lá em Pelotas, a gente é de Pelotas. E eu me lembro que eu e mais 2 caras, cara, juntamos uma grana para comprar o CD do Punk Rock até os ossos, da Tequila, tá?
E aí, tipo, como era de nós três, ficava uma semana na casa de cada um, pro cara escutar, entendeu? E, Rolava tipo, muito. hoje em dia, não é assim. Hoje em dia, se tu quer, tu vai num botão aqui e tu escuta o CD inteiro, entendeu? Tá mais fácil hoje, mas eu acho, Duda, que por ser mais fácil, o pessoal tá com a mente muito fechada, entendeu? Eu entendo o que tu fala. É tipo assim, tudo que é fácil, não tem suor, não tem dedicação e a pessoa É, abandona aquilo muito rápido, né? Faz isso. sentido, acho que sim. Porque se vocês compraram o disco, eu não estava junto no momento. Quer dizer, estava junto, mas não estava, né? Eu estava musicalmente falando. Mas eu tenho plena ciência que quando tu pegava o disco assim, bah, hoje eu vou chegar em casa, Isso aí, isso aí, depois eu vou estudar, vou fazer os tempos, vou botar música, vou ficar curtindo de tarde a música, sacou? isso aí, exatamente. Tu dedicava o teu momento para música. E infelizmente, galera, a meninada hoje não, por ter tanta informação chegando, tanto de videogame, computador, Instagram e tudo, que a pessoa acaba não dedicando tempo para descobrir coisas novas. E isso é muito foda, porque tu precisa descobrir coisas novas. Precisa descobrir um som que dê um tapa na orelha da gente, sacou? Sim. Que nem um amigo meu falou uma coisa muito interessante. Ele falou uma parada assim, bah, quando a gente escutava uma música, a gente imaginava, vou para uma festa, tomara que rode a música, pô, vou conhecer uma menina, ou vou conhecer uma pessoa, ou vou tomar uma bebida com meus amigos, vou escutar aquela música. Então o cara se preparava mentalmente para aquilo com aquele som. Com a música, né? A música sempre rodeando. E hoje o que está acontecendo? Cara, não está sendo mais necessário isso, porque o que me parece que está rolando uma geração de pessoas que não estão querendo muito sair de casa. A diversão deles é ficar na frente do computador. Acomodados, né, Duda? Oi? Acomodados, né? Cara, mas é porque assim, ó, é porque a informação está chegando muito fácil para as pessoas. Por isso que as pessoas se acomodam. A geração de vocês precisava ligar o rádio, precisava estar na rua, precisava ouvir o que o amigo falou, viu durante a semana e comentou com vocês. Que nem a gente diz, a geração de vocês foi a geração da resenha. Todo mundo resenhava as coisas que aconteciam. Sim. É verdade. E a geração da resenha trocava informações. E a geração da resenha descobria coisas novas, trocavam ideias. E acontecia uma coisa muito legal que vocês devem ter notado nas últimas eleições. Mas na época de vocês ali com 18 anos, eu posso afirmar, sem nem conhecer vocês, mas se eu dissesse assim, ó, eu vou votar no Lula, ou eu vou votar no Bolsonaro, você dizer, tá, beleza, não tem problema. Hoje, por não ter essa diferença de informações, por exemplo, o cara é gremista, o cara é chavante, o cara é lobão, o cara é farrapo. Não fala nesse pessoal, Duda. Mas é isso. As pessoas já não têm paciência para escutar coisas diferentes, saca? Isso Sim, claro. Uma vez eu fui, a primeira vez que eu fui tocar em Pelotas, eu nunca vou esquecer, cara, porque eu era professor de história e eu tinha ido em Pelotas como professor fazer um estudo lá no Solar da Baronesa, há muitos e muitos e muitos anos atrás. E lá naquele hotel, que eu acho que agora é da universidade, que é um hotel que tem, bem no centro da cidade, que tem um vitrô. É o Manta ou o Curi? Não é o Manta e o Curi, é um hotel mais antigo, assim, sabe? Bem naquela praça que tem aquela carroça fúnebre. Bah, eu não lembro, cara. Não lembro o nome. Não, eu sei qual é o hotel que tá falando, mas o nome não. Ele era meio amarelinho, assim, e tinha um vitrô bem no centro, naquela arabóide gigantesca. Né? Mas muito bem. A gente foi para estudar aquilo lá, como é que ia fazer restauração. Eu estava na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, curso de História, e era uma aula sobre restauração. Quando eu fui a primeira vez a Pelotas tocar, foi completamente diferente. Eu fui como músico, né, de uma banda que já estava com o seu segundo disco, né, a gente foi com Sangue, Ouro e Pólvora, indo para o punk rock até os ossos. Eu fui tocar em Pelotas e cidade do
do Lobão, a cidade do Chavante, a cidade do Fantasma, do Farroupilha. Pá, vou conhecer esses estádios. Aí a Boca do Lobo era fácil de conhecer, porque era no centro, né? Então, tecnicamente, era mais fácil de chegar. O estádio Chavante era mais afastado, mas eu achava legal aquela parada. É um bairro mais afastado, aquela coisa mais afastada do centro, menos nobre, assim. E passando pelo... Ele fica no areal ali, o do Farroupilha? Não, no Farroupilha fica no Fragata. Fragata, isso aí, no Fragata. E o Fragata é um baita bairro, gigantesco, né? Rafael morava lá. Morava bem perto. Eu fui no campo do Farroupilha e fiquei assim, puxa vida, do lado de um quartel, tem um quartel ali e tal. Assim, eu falei, isso mesmo. Tudo é quartel ali na volta. E aí eu falei assim, caramba, cara, olha as histórias desses times, todos foram campeões gaúchos, e cada um com uma realidade diferente em pleno ano 2000, foi 2001, acho que o primeiro show. E eu, olha que loucura. E aquilo me motivou como um amante do futebol, porque eu vi uma coisa assim, o futebol para o interior ainda é uma coisa muito simples, ainda é uma coisa do salchipã na frente do estádio, saca? E eu achava muito bacana aquilo ali. Hoje em Porto Alegre, eu não estou morando em Porto Alegre, estou morando em São Leopoldo, agora aqui perto do estádio do Aimoré. Em Porto Alegre... Cristo Rei, né? No Cristo Rei. E em Porto Alegre, tanto a Arena quanto o Beira-Rio ficou uma coisa muito elitizada, né? Ficou uma coisa que não é de fácil acesso para a camada menos favorecida da população. Sim. E eu vou dizer uma coisa para vocês como professor de história. Se isso continuar, o futebol está com seus dias contados, porque eu vou contar uma parada para vocês. O grande esporte de Porto Alegre até 1925 era o remo. E o remo podia ser feito de qualquer jeito, porque eram barcos de madeira, correto? Sim. Quando os barcos, e aí as regatas na beira do Guaíba atraíam multidões, e as pessoas todas remavam porque eram barquinhos de madeira. Quando os barcos começaram a ser feitos com madeira mais fina e depois fibra, se tornou um esporte elitizado. E o remo perdeu para o esporte que eles falavam dos pobres, que era o futebol. Porque o futebol era um esporte dos pobres, todo mundo podia assistir e ficava na beira dos gramadinhos. E ali surgiu os Inter, o Grêmio, os outros times todos, e se tornou a grande potência que foi. Mas, se vocês notarem agora, e entrarem, como eu dou aula em cursinho, se vocês entrarem hoje num colégio de ensino médio, e entrar numa aula e perguntar quem assiste futebol, vocês vão ficar impressionados. Na época que vocês estavam no ensino médio, quase toda a sala assistia futebol, correto? Sim. Cara, sim. Hoje, nos cursinhos que eu dou aula, 50% assistem futebol. Por quê? Por quê? Muito simples. Primeiro, não conseguem praticar, certo? Não tem tanto campinho. Na época de vocês piar, tinha um campinho em cada esquina. Com certeza. Tá? Ô, Duda, que tem é pago. Quando a gente era pequeno, eu e o Rafael principalmente, ele sabe dessa história, a gente construiu um campo num banhado, cara. Onde dava para jogar, tu jogava bola. Era na rua, era em qualquer lugar, cara. Hoje os campos são ou particulares ou em praças, e muito poucos. O que acontece? A meninada não está praticando futebol porque não tem tanto campinho de graça. Segundo, eles preferem jogar videogame do que jogar bola. Certo? O que acontece com isso? Na época de vocês, com 16 anos de idade, eu já não preciso nem apostar isso, porque é corretíssimo que eu vou afirmar. Na sala de aula de vocês, quase todos os guris sabiam jogar futebol. E pelo menos quase todos sabiam dominar uma bola. Jogava bola no pé do cara dominava, jogava bola na cabeça, ele cabeceava, jogava bola no peito, pelo menos ele deixava bater no peito para cair no chão. Correto? Sim. Hoje em dia, dominar nem tanto, né? Nem os profissionais estão conseguindo. Não tá falando do Moisés, né, Nando? Meu lateral. Exatamente. Tá difícil, cara. Por quê? Porque quem vai jogar bola hoje em dia já é colocado em escolinha desde os 8 anos de idade. Não tem mais o talento nato, aquele piá que vocês conheceram,
que foi jogar no Inter, ou no Grêmio, ou no Pelotas, ou no Chavante, ou no Farroupilha. Não tem mais isso. Por quê? Porque agora virou um meio todo empresarial que trabalha com isso. Então, eu digo para vocês, se o futebol, é uma coisa lógica, né, cara? Pô, não precisa ser um professor de história para dizer isso. Se o futebol está longe das classes menos favorecidas, a chance de surgir um Romário ou um Ronaldinho é muito pequena. Porque só vai surgir no meio de pessoas que só tem aquilo ali como opção de lazer. E agora não, tem um monte de opções de lazer. O cara larga aquilo antes do tempo. Ah, sim, com Que certeza. baita visão, Duda. Eu não tinha pensado nisso aí ainda. Mas quer ver? Mas vem cá. Vocês gostam de futebol. Os três gostam de futebol, correto? Claro? Sim, Os três assistem coisas de futebol ou programas de futebol pelo menos uma vez por dia, correto? sim. Ah, com certeza. Sim. Qual é a explicação, então, que os três me dão? Vamos lá, vamos números. Número não mente, né? Número é foda, né? 120 milhões de habitantes. 50 praticantes de esporte. 60 milhões. Tô arredondando, tá? Desses claro. 60 milhões. Vamos lá, vamos chutar bem baixo. 30 milhões sabem jogar futebol. Desses 30 milhões, 5 milhões já tentaram jogar bola em timezinho. E desses 5 milhões, 1 milhão já tentou alguma coisa no futebol ou foi dito para ele que ele tinha talento. Ok? Desses 1 milhão de garotos, como é que tu toma de 7-1 da Alemanha? Eu tenho uma explicação. E agora eu vou falar, Duda, porque eu vim de Pelotas e eu joguei no Grêmio, tá? E, cara, eu vou te falar com todas as palavras porque eu tava lá dentro. E o Rafael sabe essa história. Eu não venci no Grêmio, cara, porque eu não tinha dinheiro. Porque chegava o filhinho de papai lá, que o Grêmio, sim, e tem muito filhinho de papai lá dentro, os caras chegavam com dinheiro para subornar o técnico para botar o filho dele a jogar. E o cara que era da Vila, que nem eu, que nem era o Diego, que chegava de R10 com meu pai para ir jogar bola, os caras, não, fica aí, meu. Eu sabia jogar, meu. Eu sabia jogar bola. E os guris estão aí de prova. Mas aí é aquela coisa, tu não tem dinheiro, a magia não acontece, né? Tu entendeu? Agora, assim, então eu não preciso nem enrolar muito e explicar. O futebol não é esporte. O futebol é negócio. Correto? Ah, com certeza. Com certeza. Isso. Com certeza. Futebol não é um esporte mais, futebol é um negócio. E se ele é um negócio, o que o negócio priva? Por atletas que surgem do nada e se tornam influência, ou de negócios entre negociantes do futebol? Eles preferem negócios entre negociantes, entendeu? Certeza. Claro. Tu não vai ter mais aquela coisa, a peneirinha do Inter e do Grêmio e levar 2 guri para jogar em Porto Alegre e esses caras já ficar no clube e do clube ir para outros lugares. Não rola mais isso aí. É muito difícil. Certo? Por quê? Sim. Porque os que já estão nas escolinhas e que têm mais condições, né? Financeiras. Né? Eles vão para os outros times. E aí tu diz assim, como é que eu vou dizer para vocês isso? Eu gosto muito do futebol, mas eu já perdi um pouco do encanto do futebol. Mas, assim, eu jogava de volante. Joguei bem. Fui campeão lá de Charqueadas uma vez, jogando de volante. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Se eu, naquela época, tivesse um cara chamado Davi Luiz no meu time, eu ia ter medo de tomar uma goleada, tá entendendo? E como é que um Davi Luiz vai para uma seleção brasileira de futebol? Não dá. Eu não tô falando que ele é um mau jogador, vocês estão me entendendo? Eu tô dizendo assim, ó, existem pessoas... Tem melhores que ele para ir. Isso. E não tô falando mal do cara, eu tô dizendo assim, ó, na hora da guerra, tu tem que olhar pro lado da trincheira e tem que ter um cara melhor do que tu para te ficar mais invocado para guerrear do que ele, tá entendendo? Claro. E se tu olha pro lado e tu vê o Davi Luiz, tu fica,
Tia vida, vou ter que lutar por mim e pelo Davi Luiz. Ou tu olha, Duda, ou tu olha pro lado e vê o Thiago Silva chorando pra bater pênalti. E o pior, tá? Boa que tu falou isso. O cara chorando e o cara era o capitão, né? Exatamente. Vou contar uma história, então, pra vocês. Todo mundo aqui jogou bola, né? Sim. Sim. Em algum momento. já. Não, em algum momento. 1950, no Maracanã, Brasil 1, Uruguai 2, gol do Guigia no final do jogo. 100 mil espectadores se calaram no Maracanã, Uruguai campeão mundial de futebol. No intervalo do jogo, um jogador uruguaio que foi substituído. Não, um jogador não tinha sido substituído. Um jogador uruguaio chegou no vestiário e falou assim: olha, eles vão massacrar a gente. É melhor a gente entregar o jogo. O capitão uruguaio, que era um índio charrua, descendente de índio charrua e negro, chamado Obdúlio Varela, número 5, pegou o jogador, ele era o capitão. Ele pegou o jogador, levantou ele no ar e deu 2 tapas na cara e falou assim: tá vendo isso aqui? Isso aqui é Celeste. Nós temos que lutar pela Celeste. O jogador ficou meio apavorado e ele falou assim: se a gente não ganhar esse jogo, quando eu terminar esse jogo, tu vai levar mais 2 tapas. E o Uruguai ganhou o jogo. De um lado, o Obdúlio Varela. De outro lado, o Thiago Silva. Entenderam? Entendi. É óbvio. Detalhe, vocês podem dizer assim: mas o jogador era tosco. Não, esse Obdúlio Varela, apesar de não ter estudo, era uma pessoa muito educada. Ele deu 2 tapas na cara do jogador no vestiário, afastado das pessoas. Para não botar o jogador em, como é que eu vou te dizer, para não, como é que é o termo que a gente usa no futebol para não deixar o cara desacreditado? Constrangido? Oi? Constrangido? Para não deixar o cara constrangido e tal. Ele fez assim, levou para um canto do vestiário, deu 2 tapas na cara e falou: isso aqui é Celeste, nós temos que jogar. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é Celeste. E os caras jogaram bola e o cara jogou muito bem e fez o passe pro gol do Guigia. O que eu quero dizer com isso? Naquela hora que o Thiago Silva estava chorando, o Thiago Silva tinha que chegar para os caras e dizer assim: cara, vamos lá. É a hora de lutar. Não é a hora de chorar. Não aconteceu. Porque até mesmo o Thiago Silva não estava preparado para ser capitão. Capitão. Entendeu? Sim. Claro. Outra coisa que todo mundo fala, vocês viram o jogo, certamente. Eu vi o jogo. O Yarley estava com a bola em 2006, passou pela direita dele o Adriano, pela esquerda o Gabiru. Sim. Se vocês olharem de novo no vídeo, como é que é o nome do zagueiro do Barcelona, aquele que era bom pra caramba? Rafa Marques ou Puyol? Puyol. O Puyol, ele tá mais para marcar o Gabiru do que o Adriano. Mas o Yarley, na hora pensou: cara, vou passar pro cara que eu sei que vai chutar direito a gol. O mais experiente. Eu não estou dizendo que é o melhor. Vamos de novo. Tá tu, que jogou bola, passando pela esquerda, um dos guris tá com a bola no pé, tem tu que já jogou bola no time e tem um guri novo de 16 anos. Para quem que eles vão passar a bola para chutar gol? Para ti. Entendeu? Sim. E foi isso que o Yarley fez. Ele poderia passar para Adriano, mas ele passou pro Gabiru. O Gabiru olhou, tava livre. Vamos meter o charuto e vamos ver onde é que essa bola vai parar. Gol. Certo? Nessas horas de definição, experiência sempre ajuda. Entendeu? Sempre ajuda. E é por isso que nessas horas de definição tu me dizia assim: mas o Thiago Silva não é que é um mau zagueiro, mas não era uma pessoa experiente para ser o capitão da seleção brasileira naquele momento. Então a gente... É verdade. Deixa eu até me emocionar com essa cena aí, ó, cara. Ó, ele tá mais em cima do Gabiru. O outro tá mais livre, mas mesmo assim ele passa pro Gabiru, olha lá.
O zagueiro cai. O Adriano tá mais livre lá na ponta. Poderia passar pro Adriano. Mas não, nessa hora tu passa pro mais experiente. Não tem papo, cara. Olha o Adriano livrezão ali. Sacou? Não, ele vai passar pro mais experiente. É fato, não tem o que dizer. Outra também, esse Grêmio que foi campeão da Libertadores recentemente, é um time com grandes revelações. Nós tinha lá o egípcio, né? O que tá no Corinthians agora, como é que é? Que parece egípcio, que tem o olho. O Luan. Parece que tá sempre com um delineador, né, cara? O Luan. Não sei, que nem as múmias egípcias, né? As esfinges, tudo com delineador. Aí, o Luan é mais novo, mas esse Grêmio tinha o Douglas, tinha pessoas mais experientes que davam sustentabilidade para esse time, certo? Então, assim, ó, não dá pra gente dizer, e olha que loucura eu dizer isso, porque o futebol teve tantas inovações, mas assim, cara, eu não conheço, e desculpe até a minha ignorância, eu não conheço nenhum time que foi campeão de alguma coisa sem ter uma espinha dorsal experiente. Pelo menos um goleiro, um zagueiro, um meio-campo experiente. Pode ter gurizada jogando, mas que tenha pelo menos 3 ali da espinha dorsal que sejam muito experientes para poder dar uma controlada no time. Vocês sabiam que o Inter só foi campeão da Libertadores de novo contra o Chivas por causa daquele jogo, deixa eu ver, foi quando o Pato Bodanzieri estava contra o Estudiantes de La Plata. Foi na primeira campeão da Libertadores ou na segunda? Segunda. Na segunda, que aquela bola surgiu no meio daquele foguete que caiu no campo, o goleiro não viu e entrou. Se o Pato Bodanzieri não tivesse chamado o juiz dizendo, o cara fez tal coisa, validava o gol do Estudiantes, o Inter estava fora da Libertadores. Vocês viram como uma pessoa experiente, um goleiro, velho. Então, a história do jogo. O Pato Bodanzieri, que era um baita no goleiro no Boca, nem foi tão goleiro assim no Inter, mas naquele momento, por ter experiência, ele chamou o juiz. Aconteceu isso, o juiz, tem razão, então tá. Então vamos voltar o lance, pimba, certo? Estudiantes não levou. Estudiantes ia levar o caneco aquele ano. Sacou? Tava com um time muito bom. Só que daí o retardado do torcedor me larga um foguete, faz uma fumaça, a bola passa no meio, entra no gol e acaba o jogo pro Estudiantes. Mas o Estudiantes eu me lembro disso. E tinha raça também aquele time, né, o Duda? Tinha raça, tinha os caras que queriam, tinha os caras com sangue, o D'Alessandro ali com enlouquecido. Ali tinha o Sobis, que era uma estrela ainda, né, cara? Tinha tudo isso, né, naquele time lá de 2010. Mas tu sabe de uma parada, cara? Eu não me lembro, me lembro sim. Teve 2 momentos que eu achei que o Inter não ia ser campeão das Libertadores. Uma foi contra o Estudiantes, correto? E a outra foi contra o LDU, que foi um jogo antes da Copa e um jogo depois. E o Inter teve sorte, porque lá não rolou muita coisa, mas depois o LDU vendeu todo o time dele, praticamente, depois da Copa. E aí chegou com o time, assim, pegou os caras lá da esquina para jogar bola, porque não tinha mais jogador, tudo. Aí chegaram. Não, cara, todo mundo do Equador que jogou a Copa foi venderam de roda, levaram um barco e levaram a galera embora, sacou? E aí os caras foram muito descaracterizados pro segundo jogo e o Inter passou, porque o Inter ia tomar uma ruim naquele LDU, que casualmente foi campeão da Libertadores também um tempo depois, né? Aquele LDU foi campeão da Libertadores. É verdade. Nando. Então, cara, oi. Segue, só pode falar, segue. Continua. Tá. E o Grêmio agora, nessa Libertadores que ele ganhou, também teve momentos que, cara, eu não vejo muito jogo hoje em dia, não vejo muito jogo faz tempo, mas tinha momentos que eu achei que o Grêmio ia tomar um sarrafo e tirou o coelho da cartola, sacou, cara? Tirou o coelho da cartola, fez coisas impossíveis de se acreditar. Então eles tiveram um mérito muito, muito grande. Todo mundo diz, o time montado pelo Roger. Tá, não, beleza, foi montado pelo Roger. O Renato assumiu uma parada ali. Mas tem os méritos daquela galera ter sido campeão por suas forças. Sacou? Então, tipo, eu acho que as duas
Libertadores do Inter e as 2 Libertadores do Grêmio, aquela primeira lá e essa última, foram muito aguerridas, hein? Foram muito difíceis. Aquela Libertadores do Grêmio dos anos 90, foi 90, né? Com o Paulo Nunes, aquela galera lá, né? 95. Aquela Libertadores, eu achei assim, não sei, porque talvez eu fosse mais novo, né? Mas comparado com as outras 2 Libertadores do Grêmio, aquela pareceu mais fácil para o Grêmio, porque o time do Grêmio era um time muito famoso, eram jogadores muito conhecidos. Mas essa que rolou e aquela primeira lá do Grêmio e Independiente, que os caras quase tudo expulso de campo, aquelas Libertadores, tanto essa última quanto a primeira, foram difíceis, cara. Todos os times, os 4 times, né? Os 2 do Inter das Libertadores e os 2 do Grêmio da primeira e da última Libertadores estão de parabéns, porque foi pedrada para eles, né? Foram jogos muito difíceis. Mas se aquele desgraçado do Ariel tivesse feito aquele gol no Marcelo Groy, eles não teriam ganhado aquela Libertadores de 2017, cara. Mas o Ariel era maluco, né? O Ariel era malucão, né? Ô, Duda, tu chegou a jogar um rock goal, cara, ou não? Lá da MTV, cara, a gente foi convidado, mas assim, vamos lá. A gente era uma banda de classe baixa, né? O pessoal não tinha grana. A gente não foi uma banda formada por gente com grana, sacaram? Sim. Eu era professor, um era office boy na Secretaria de Educação, um outro era estudante, o outro tocava com banda de pagode para ganhar grana, para poder comprar baqueta e prato para bateria. Era uma coisa bem difícil, a zona norte de Porto Alegre. E a gente não tinha como bancar uma grana para ir para a MTV naquela época lá, para ir para São Paulo, né? Ficar uma semana lá para jogar bola, não tinha essa grana, assim. Convidado a gente foi, mas poder ir a gente não pôde. Não. Vai, Rafa. Porque era uma coisa... Oi. Pode falar. Não, vai lá. Bom, como é que foi tocar com o Mark Ramone, cara? Aquela lenda do rock. Como é que foi? Vocês conseguiram trazer ele para cá para tocar e se ele contou algumas histórias dos Ramones para vocês? Enfim, como é que foi? Por 2 vezes, né, cara? Foi muito legal, assim, porque, como é que eu vou dizer para vocês? É uma influência, né? Digamos que vocês, no que vocês fazem, vocês têm uma influência, né? Tu que jogou bola aí, devia ser influenciado. Qual foi o grande jogador que te influenciou? Vou fazer uma pergunta simples. Para mim? Para mim? É. Para mim, cara, eu gostava muito do Ronaldo, né? Tá, e tu? O Paulo Nunes, cara, por incrível que pareça. Ronaldo e Paulo Nunes. Digamos que vocês se tornassem profissionais do futebol, correto? Sim. E o Ronaldo um dia jogasse contigo e o Paulo Nunes estivesse no clube que tu estivesse jogando, correto? Uhum. Sim. De gerente de futebol, enfim, alguma coisa do clube lá. Para mim, tocar com o Ramones é tocar com aquela minha influência de menino, né? O que fez você jogar em futebol e o que fez eu me tornar músico. Então, teve uma vez, eu acho que eu vou contar uma história para vocês que pouca gente ouviu, mas é muito importante contar nessas horas. Eu sinto que é importante contar isso para vocês, porque de uma certa forma vai motivar todo mundo que vai estar nos escutando. Quando eu estava no ensino médio, lá em Charqueadas, muitos anos atrás, a nossa professora, no último ano, no 3º ano, passou uma listinha com o nome de cada um de nós e para nós colocarmos do lado o que a gente queria ser quando crescesse, correto? Aí tinha gente que botou bombeiro, jogador de futebol, médico, engenheiro. Naquela época tinha ainda gente que sonhava em ser astronauta. Hoje em dia eu não vejo mais ninguém querer ser astronauta. Mas naquela época tinha maluco que queria ser astronauta. Né? Então, e eu botei que eu queria ser um Ramone. Botei lá. Cara, agora veio uma coisa louca. Isso, vamos lá, isso deve ter sido antes de Cristo. Foi em 88, 89. Pois bem, olha a loucura. Em 2001, eu estava num lugar em Porto Alegre, eu estava no centro de Porto Alegre, ali perto do gasômetro, num evento que ia ter no gasômetro na época. E uma menina me parou ali, oi, tudo bem? Lembra de mim? E eu falei assim,
Não lembro quem é tu. Ela, fui colega tua no ensino médio, lá nos anos 80, final dos anos 80, início dos anos 90, lá em Charqueados. Eu, que legal! E eu falou, tem um negócio para te contar. Tu te lembra uma vez que a nossa professora passou uma lista com as pessoas dizendo o que queria ser? E eu falei, lembro, né? Me lembro, Sabe que o meu pai, semana passada, olhou para mim e perguntou, fulana, algum colega teu se tornou o que ele queria ser quando era criança, ou concretizou o sonho dele de criança? O bombeiro se tornou, o cara queria ser bombeiro, se tornou bombeiro, o cara queria ser médico, se tornou médico. Algum conseguiu realizar o seu sonho? Aí ela ficou pensando, assim, porque ela também não conseguiu realizar o sonho dela. Ela ficou pensando, assim, pensou, e o pai dela falou, nenhum colega meu, filha, conseguiu realizar o sonho. E ela falou, pai, um colega meu conseguiu. E ele, sério? Ela, sim, ele conseguiu ser um Ramones. E aí o pai da guria encheu os olhos d'água e falou assim, esse teu colega deve ter sido muito feliz, então. Porque dificilmente alguém consegue realizar o sonho de moleque. É muito difícil. Né? É verdade. O cara querer jogar bola, o cara querer ser um ator de televisão, um cara querer ser um jornalista, um cara querer ser um treinador, um cara querer ser um popstar, um músico famoso, enfim. Um ator pornô. Eu botei que queria ser um Ramones. Tipo, eu sabia que não ia conseguir, na real. Porque eu morava em Charqueadas, né? É difícil. E quando a gente está olhando as imagens aí aqui na tela do DVD que a gente gravou com o Marco Ramones. Quando eu consegui ser por uma noite um Ramones, para mim foi assim do tipo, caramba, velho. Eu não tenho a mínima noção nesse momento de que o meu sonho se tornou realidade. A ficha vai demorar muitos anos para cair, porque a gente ainda está vivendo essa realidade na Tequila. A gente tem essas lives, tem esses shows, tem música nova sendo lançada, tem um clipe novo que vai sair agora semana que vem. A gente fez uma versão acústica maravilhosa de Velhas Fotos, comemorando 25 anos, que os fãs estão cantando na versão. Então a gente pediu para as pessoas mandar imagens deles cantando, e o vídeo vai ser só com pessoas cantando. Sacou? Então, são coisas muito bacanas. A música, para mim, 25 anos depois da gente ter montado essa banda chamada Tequila Baby, ela está presente todos os dias. E se não fosse a música, nós 4 não estaríamos conversando sobre isso agora, correto? Então, eu ainda sou um Ramones, no final das contas, porque foi a banda que fez eu estar aqui na frente de vocês falando sobre música. Pô, Duda, cara, muito obrigado, cara. Posso contar só uma coisinha? Peraí, Rafa, se alguém tá assistindo aí, quiser mandar uma pergunta pro Duda, manda aí que a gente fala com ele. Aí. Tem gente nos assistindo aqui, tem bastante que aparece aqui pra mim. Duda, eu já fui o Ramone também por um momento único. Assim, ó, na biblioteca a gente tinha que assinar o nosso nome, né? Eu tava junto com meus amigos ali, os meus colegas de escola, e os guri, assina aí, cara. E eu botei Rafael Ramone. Só que os guri olharam e começaram a dar uma gargalhada dentro da biblioteca. Então eu também já fui Ramone por um dia. É bom. Sempre é bom. A gente tem um momento muito sadio na vida, e é sadio mesmo de sonhar em ser o nosso ídolo, né, cara? Em se tornar realidade a vida do nosso ídolo, né? Vamos lá, nosso amigo aí que jogou bola em vários lugares aí, sabe o quanto é importante tu entrar em campo, ter alguém torcendo, mesmo que seja só familiares e tal, mas é muito importante tu saber que tá jogando futebol, não só por diversão, mas com um motivo fixo. Eu tenho que ganhar esse jogo, porque talvez eu vou conseguir fazer uma carreira futebolística, enfim. Mas como é importante tu fazer as coisas nas ganhas, né? Nas ganhas. Com vontade. Com vontade, né, cara? E eu, quando eu subo num palco, guris,
Agora, eu acho que a próxima live da Tequila é daqui a 2 semanas. Se for daqui a 2 semanas, depois me mandem um Instagram lá, que eu vou citar o programa de vocês lá na live, para o pessoal poder assistir, tá? Beleza. Boa. Boa. Cara, quando eu tô lá tocando, todos os problemas ficam para trás e a gente consegue fazer com que, mesmo nós na Tequila Baby já temos mais de 45 anos, a gente consiga tocar que nem um moleque de 20 anos, porque é tão divertido que a idade não é nada. A gente consegue pular, correr de um lado para o outro, fazer o show se tornar empolgante por 1h30, 2 horas e nem sentir nada, porque é prazeroso. Ah, sim, com certeza. Ô, Duda, eu não consegui assistir a segunda live que foi do Dia Mundial do Rock, dia 13, mas eu vi a primeira, cara. E, cara, foi sensacional aquela estrutura visual que teve com as raras lá, que foi lá em Canela, se eu não me engano, né? Como é que foi montar aquela estrutura lá, cara? Tu comentou que as empresas ajudaram e tudo mais, mas como é que... Cara, foi show de bola. Foi uma das melhores lives pra mim, pelo som que eu gosto da Tequila, desde o começo da minha adolescência, mas também pelo audiovisual do negócio, que ficou show de bola. Então, a primeira live foi feita no bar da Harley Davidson em Gramado, né? E a segunda live foi feita lá no Museu de Supercarros, com todos aqueles carros bacanas que tem lá. E a gente tava tocando no meio dos carros, assim, foi muito legal. Até para os caras assistir um Fusca, porque só tem carro lá, né, meu? Aí o cara perguntou assim para mim, olha o que o cara perguntou, o dono do lugar lá, Duda, pode escolher qualquer carro desse aí para dar uma volta. Eu falei, cara, esses carros aqui são muito potentes, não tem Fusca. Não tem um Chevette aí? É, cara, porque assim, ó, o Fusca e o Chevette eu me garanto, cara, aqueles carros lá não dá nem para pisar no acelerador, é 200 e picos cavalos, 300 e picos cavalos. Cara, é fácil de bater com uma merda daquelas lá, e eu não vou ser o cara responsável para estragar um carro daqueles. Eu fiquei com muito medo, assim, eu achei do caralho, mas para olhar, não para eu sentar no carro e acelerar, porque eu não vou saber guiar, não sou lá um grande motorista. Então, do tipo, não vão fazer cagada, né, meu? Deixa pros caras lá que sabem guiar aqueles negócios lá. Mas eu achei maravilhoso tocar no meio dos carros. Tinha carros do filme Velozes e Furiosos, tinha Ferrari, Porsche, essas coisas tudo. Todos esses carros tinham. E aí eu fiquei ali assim, do tipo, cara, vou ficar aqui quietinho, cantando, e deixa os caras filmarem os carros aí. Porque eu não vou entrar nesses carros aí pra acelerar, não. Ô, Duda, cara, te agradecer aí, muito obrigado, meu, por esse tempo com nós. Vou deixar os guri, cada um falar uma palavra, mas, cara, pra mim é uma honra estar falando contigo, como eu te falei. Cara, a gente lá em Pelotas, lá, comprava o CD, todo mundo ouvia, né? Cara, é uma honra, mano, uma honra. Muito obrigado mesmo, cara. Eu agradeço pelo teu relato do futebol, porque, de um jeito ou de outro, gente, eu ainda vivo essa realidade, essa tua realidade eu vivo, porque o meu irmão é treinador de time de futebol, né? Ele treinou o misto, ele treinou o Operário, ele treinou o Guarani de Palhoça e agora ele está no Grêmio Bagé, né? Uhum. Duda, o Souza, que era do Grêmio, tá no Grêmio Bagé ou não? Cara, eu acho que sim. O problema todo do Grêmio Bagé, como todos os times do interior, com essa pandemia, é que o Campeonato Gaúcho ficou pulverizado demais para eles e muito difícil de fazer com que mantivesse uma qualidade de jogo como estava lá no início, né, cara? Então, muita gente que entrou saiu. Eu não sei se ele chegou a terminar contrato, mas eu acho que ele estava, assim, no plantel lá do pessoal do Grêmio Bagé, assim. Mas o que eu digo para vocês é assim, ó, para todas as pessoas que nos escutam, que nos veem, para que vejam os jogos dos times das suas cidades, porque lá ainda é feito um futebol no interior mais pé no chão, mais real. Porque nos grandes times do Campeonato Brasileiro, o futebol é um negócio. Claro que é legal ver um futebol bem jogado, estrutura bacana, mas aquele futebol que o cara se diverte, que o cara grita, que o cara come o salchipã na frente, o churrasquinho de gato, esse tu só vai ver no interior, e esse é o mais legal.
O Rafael, Nando, as últimas palavras. Queria te agradecer muito, cara, pela tua presença aqui, falar com a gente humildemente aqui conosco, que estamos começando, né, essa caminhada aí do podcast, livecast, enfim, toda essa parafernália que hoje existe, né? E que o punk rock nunca morra, cara, que tu siga aí mantendo ele vivo no palco, que a gente vai manter ele vivo aqui na plateia. Pode ter certeza. Fico feliz, mas é aquela jogada, eu vou fazer 49 anos, eu devo ter mais... Vamos aproveitar. Ô, Duda, o Roberto Carlos tá aí até hoje, cara, então dá uma segurada. Então, cara. Pô, ele falou um amigo meu esses dias, vou contar uma pra vocês, terrível isso, é politicamente incorreto, tá? Eu falei pra ele assim, gente, André, vou fazer 49, talvez eu tenha mais 5 anos de punk rock, né? Porque punk rock tu tem que estar com preparo físico para fazer o show, é difícil, não é fácil. Ele falou, pode parar com isso, se Roberto Carlos sem um pé consegue tocar, você está não faz isso. Nando. Duda, muito obrigado, cara, por esse tempo aí conosco aí, cara, e muito sucesso aí pra ti, pra Tequila, que tu consiga dar muita aula de história ainda, cara, tu nos deu uma aula de história hoje aqui, cara. É verdade. E, cara, muito obrigado aí por tudo aí, e let's go. Muito obrigado. Futebol é história. Cotidiano é história. No Rio Grande do Sul, a gente tem uma história maravilhosa de futebol, de cotidiano, de histórias das cidades do interior, que constrói esse todo que é a história do Rio Grande do Sul. Eu fico bem contente de ter falado com vocês, ter contado um pouco das histórias, assim, de algumas coisas que a gente conversou. Quando quiserem fazer de novo, é só convidar. Beleza. Obrigadão, Duda. Feito. Valeu, cara. Um abraço aí e fica bem aí. Feito. Abraço. Tchau, valeu. Tchau.